Tito 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor Jesus, ele fala nesses 2 versículos. É um conselho bem prático para nós ter uma vida em santidade. É um conselho bem prático, é igual o louvor, fala com muito amor. E ele fala com muito amor nesse louvor, nesses 2 versículos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Nós vemos que a graça de Deus não foi para um e para outro, foi para todas as pessoas, aquele que crê pela fé. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Louvado seja Deus, nesta presente era, século 21. Essa mensagem, queridos, se eu fosse dar um título para essa mensagem, ela seria a vinda de Jesus. A gente vai abordar alguns versículos falando exatamente sobre a vinda de Jesus. Lamentavelmente, algumas pessoas creem que Jesus já voltou, creem que Jesus não vai mais voltar, creem que não precisa mais renunciar. A palavra aqui de Tito, ela já inicia dizendo que nós temos que renunciar às paixões mundanas, renunciar e viver para Cristo. Mas tem uma linha de pensamento de alguns cristãos que diz que não precisa mais, porque Jesus já voltou, nós vivemos na graça, então está tudo certo, não precisa de mais nada. Essa é uma linha de pensamento de muitos. Tão importante como será a segunda vinda de Cristo é conhecer o tempo e os eventos da qual se aproxima a vinda de Cristo. E esses eventos, a gente vai estar vendo um pouco desses eventos, desses acontecimentos. E o que deveremos fazer para nos prepararmos, para vivermos, para enfrentarmos esse grande evento que é a vinda de Jesus. Interessante que, diante de todo o cenário que já está acontecendo no mundo, a gente vê pessoas vivendo de uma forma normal, as pessoas não se atentam, acham que não está acontecendo nada, e por isso que Jesus fala que na vinda dele muitos serão pegos de surpresa, porque não querem abrir os olhos para a verdade. Jesus prometeu aos seus discípulos, em uma conversa, que ele voltaria. A gente vai ver isso lá em João 14. O Senhor Jesus, em uma conversa com os seus discípulos, ele promete que ele está indo, mas ele vai voltar. João 14, versículo 1. Não permiteis que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, eu vos vou para preparar-vos um lugar. Versículo 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de onde eu esteja, estáis vós também. Então nós vemos que Jesus ele vai voltar. Ele deixa bem claro, ele afirmou para os seus discípulos que ele vai voltar. E ele vai voltar. E nessa conversa com os discípulos, ele afirma: olha, eu irei, vou preparar-vos um lugar e virei para vos buscar, para onde quer que eu esteja, vós estarás também. Então, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai. Então, nós sabemos que a casa a qual o Senhor está já preparou para nós, na verdade, essa casa é ao lado de Deus, nos céus. Atos 1, versículo 10. Os anjos também fez essa promessa que Jesus viria. Atos 1, versículo 10. Até os anjos afirmaram: e aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia,
Surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco e lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como subiu. Outra promessa da vinda de Jesus, só que aqui é os anjos falando ao povo. Outra promessa da qual o Senhor prometeu que viria. E nós não temos nenhuma dúvida que Jesus está voltando. Jesus, ele breve voltará. Muitos acontecimentos, muitas coisas que está acontecendo, que nós, como os cristãos que conhecemos um pouco da palavra, nós entendemos que Jesus realmente está às portas. Como Jesus virá? Vamos ver um versículo só falando sobre isso. Lucas 21, versículo 27. Tem vários versículos, mas a gente vai estar abordando apenas esse. Lucas 21, 27. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e poderosa glória. Com poder e poderosa glória. Então nós vemos que ele vai voltar. E aqui em Lucas ele fala como será a vinda dele. Ele vai vir em meio às nuvens, com poder e grande glória. Isso, as pessoas, a humanidade não presenciou esses eventos. Não tem como nós dizermos que Jesus já voltou para a segunda vinda. Não tem como. Porque ele continua falando que ele vai vir e todo olho verá, contemplará essa vinda. Todo olho contemplará essa vinda. Apocalipse, capítulo 1, no seu versículo 7, ele vai citar que todo olho contemplará a vinda de Jesus. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Então o que é que o Senhor fala? Essa visão que o Senhor deu para João: todo olho contemplará a vinda de Jesus. Não tem como ninguém ser enganado a respeito da vinda. O que o falso profeta ele trabalha, a operação do erro, a operação do engano trabalha, é para que você não se atente para esses eventos a qual manifesta a vinda de Jesus. Esse evento ele trabalha sobrenaturalmente de uma forma que não damos para compreender, como as pessoas não acreditam na vinda de Jesus. E outros acreditam que ele vai voltar antes desse período a qual nós estamos prestes a viver. Apocalipse 1, versículo 7, que eu citei agora. Não tem como, de forma alguma, nós cristãos que buscamos na palavra, que buscamos compreender, que já vemos há alguns anos meditando sobre a vinda de Jesus, não tem como nós negarmos que os acontecimentos atuais, todos os acontecimentos atuais, eles apontam exatamente para esse grande dia, para esse grande evento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Deixa eu ver se eu anotei certo. 1 Tessalonicenses 4, 16. O Senhor fala: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com Cristo para sempre. A promessa que ele fez em Lucas, que ele viria para nos levar, para morarmos com ele eternamente. E ele reforça aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Então nós temos base, firmamento na palavra, que Jesus vai voltar. Então não temos como ser enganado.
Amém? Eu sei que vocês já entendem até aqui onde eu estou falando. Eu sei que vocês já entendem. Mas para mim dar continuidade no que eu vou falar, é necessário que vocês venham entender o que eu estou falando. Por esse motivo eu estou citando esses versículos. Porque infelizmente tem pessoas que não acreditam que Jesus ainda vai voltar. Infelizmente. Temos um pequeno, Mateus 24, 27, ele vai apontar outro sinal da sua vinda. Vamos ler aqui rapidinho, 24, 27. Mateus 24, 27. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também dará a vinda do Filho do Homem. Então esse evento da vinda de Jesus, a humanidade não contemplou. A humanidade não contemplou esse evento, mas muitos dizem que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. Mas nós vemos na Bíblia que isso vai acontecer sim. Ainda em Mateus 24, versículo 36, tem algo bem interessante. O Senhor vai falar. Aqui ele dá meio que um alerta, como nos prevenir. É meio que um alerta. Versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então nós vemos que nesse verso, ele fala que a respeito da vinda de Jesus, o dia e a hora ninguém sabe. Exclusivamente o Pai. Só que quando Jesus falou isso, Jesus ele ainda estava na matéria humana, ele ainda estava em carne. Hoje Jesus ele já está preparado para voltar. Ele sabe, e os anjos hoje, no presente momento também, ele sabe que ele está voltando. No 42, ainda de Mateus 24, ele vai falar o seguinte: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá a vinda do nosso Senhor Jesus. A Vanessa orando sobre nos prepararmos, nos capacitarmos para esse grande evento. E nós temos que estar em oração, queridos. Nós temos que realmente nós vigiarmos, não deixarmos nos ocuparmos muito com as coisas do mundo, buscarmos a presença de Deus de uma forma a qual nunca buscamos, como se fosse o último dia. Nós temos que viver hoje como se fosse realmente o último dia. Lucas 21, versículo 34, o Senhor vai falar também, outro alerta: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado e com as consequências da libertinagem, da embriaguez e da insensatez desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite, aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Ele fala que nós tenhamos que vigiar, buscarmos, para que esse dia não nos pegue de surpresa. E nós temos que realmente buscarmos a vigilância, buscarmos estarmos firmados na palavra, orando, porque a palavra de Deus ela nos fala muitas coisas sobre os acontecimentos finais, mas para que nós venhamos estar por dentro desses acontecimentos, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer a Bíblia, porque senão nós não entenderemos. 2 Pedro 3, versículo 8, o Senhor fala o seguinte: a respeito da demora da vinda de Jesus, as pessoas se questionam muito. Desde quando eu era menino que eu escuto que Jesus está voltando, meus avós já falavam que Jesus está voltando, e até agora Jesus não voltou, e mesmo assim a igreja continuam falando que Jesus vai voltar. A Bíblia não tem um livro melhor para nos responder sobre essa questão, e esse aqui ele fala, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer,
Porque para o Senhor para o Senhor um dia é como 1000 anos, e um ano é como um dia. Então tem esse princípio a qual nós não conseguimos entender. Se você for dar uma passadinha lá no Salmos 90, versículo 4, o salmista Davi também vai falar a mesma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Voltando para Mateus 24, capítulo 32. Senhor, que ele vai falar de uma figueira, a qual a Vanessa citou na oração. Vamos começar a mensagem agora. Oh, glória. Mateus 24, capítulo 24, versículo 32. Ele vai falar da lição da figueira e do dia do Senhor. Ele fala: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovar e seu ramo se renovar e suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, igreja, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que está muito próximo às portas. No versículo 34, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Aí você se pergunta, irmãos, quais os eventos? Ele fala que não passará, ele afirma, com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração, até que todos esses eventos se realizem ou aconteçam. Aí você se pergunta, irmão, qual é os eventos? E qual é esta geração? Talvez você ainda não saiba qual é essa geração a qual o Senhor está falando. Talvez você ainda não saiba quais os eventos a qual o Senhor está falando nessa parábola da figueira. Mas para a gente entender de quais os eventos, nós temos que voltar aqui para o capítulo 1 de Mateus 24, que eu não vou estar lendo. Se a gente ler Mateus 24, do 1 até o 14, nós vamos entender claramente quais são esses eventos. É interessante nós citarmos pelo menos um. Vou citar aqui 2 versículos, Mateus 24, versículos 6 e 7. E vos ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Nós vemos que hoje tem 4 países em guerra, hoje tem 4 países em guerra. Por enquanto, lamentavelmente a gente fala isso. Tem 4 países em guerra hoje. Está escrito: e vos ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Não vos desesperareis, porque é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Nós vemos que tudo isso a qual o Senhor falou nesses 2 versículos, que tem mais, isso já está acontecendo nos nossos dias. Não tem para onde nós queremos fugir. Isso já está acontecendo nos nossos dias. Mas aí o Senhor fala, no versículo 32, portanto, aprendei com a parábola da figueira. Por que Jesus ele falou da figueira? Figueira nós entendemos que é uma planta, é uma árvore, uma planta lá de Israel. Mas o Senhor Jesus, ele fala, aprender a parábola da figueira. E ele prossegue explicando sobre esta figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovarem e suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Até aqui, a gente ainda, para quem já está dentro do tema, já está compreendendo tudo que eu vou falar, na verdade. Mas tem alguns que não estão compreendendo. E é necessário que eu venha explicar. Ele está dando uma parábola, um exemplo da figueira. Quando brota, sabeis que está próximo o verão. No 33, da mesma forma, vós, quando vide todos esses acontecimentos, sabeis que está muito próximo às portas. Aí ele prossegue afirmando que não passará essa geração sem que todos esses acontecimentos aconteçam.
Aí você se pergunta, irmão, e o que é que significa essa figueira? Por que Jesus vai citar uma figueira, uma árvore, para alertar sobre a sua vida, sobre os acontecimentos? Por que Jesus vai falar isso? Muitas pessoas não compreendem. Tem que ter uma profundidade maior sobre o tema para poder compreender. Mas eu vou tentar rápido e ser bem preciso para que vocês possam entender sobre esses princípios da figueira. A figueira, como a Vanessa citou, ela representa Israel, o coração de Deus, aonde tudo começou. Jesus, ele compara Israel com a figueira. Ele compara Israel com essa figueira, aonde tudo começou. A Vanessa citou também, ela estava quase falando da minha pregação todinha, mas ela nem sabia do que é que eu ia falar. E Israel, ele é o relógio de Deus para os acontecimentos, porque lá foi onde tudo começou e é onde tudo irá, todos os princípios, é onde tudo irá terminar. Jesus disse, quando a figueira florescer, ou seja, quando Israel se tornar nação. Quando ele falou, quando a figueira floresce, ele está dando, é a mesma palavra que ele está falando, quando Israel se tornar nação, vocês fiquem atentos. Estou chegando na geração. Ele fala em Mateus 24, 34. Não passará essa geração sem que todos esses acontecimentos se realizem. Eu estou explicando para vocês, eu vou explicar para vocês detalhado o que é a figueira e qual é essa geração a qual o Senhor está falando. E Jesus disse, quando a figueira florescer, ou seja, ele está falando, quando Israel se tornar nação, vocês fiquem alerta, fiquem atentos. Muitos que estão aqui já entendem sobre os acontecimentos após a crucificação de Cristo. Até os anos 70, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, até o templo, a qual eles falam aqui, Mateus 24, capítulo 1 e 2, sobre a destruição do templo. Esse templo foi destruído nesse período da morte de Cristo até os anos 70, isso foi concretizado, o templo foi destruído, os judeus foram dispersos de mundo afora, porque a nação de Israel naquele período foi massacrada, muitos dos judeus foram dispersos pelo mundo afora, e o Senhor ele vem falando sobre Israel, que é a figueira. Já no ano de 1948, Israel floresce. Porque no ano de 1948, Israel se tornou nação, a figueira floresceu. Estão compreendendo até aqui? Nesse período, eu não sei se tem alguém aqui que tenha nascido próximo a esse período, de 1948, mas quem nasceu nesse período de 1948 até hoje está incluso na geração que vai contemplar a vinda de Jesus. Que legal, né, irmãos? Ô geração abençoada. Vamos prosseguir. Israel foi reconhecida mundialmente como nação. Então Israel, ele teve o direito, por ele se tornar nação, começaram-se a juntar, voltar os judeus para o seu país de origem, porque até então eles estavam dispersos. A figueira floresceu em 1948. Bem precisamente no dia 11 de maio de 1948, Israel se tornou nação. Então a figueira floresceu exatamente nesse período. Aí você se pergunta, mas irmão, Jesus ele não fala de Israel, ele fala da figueira. Vamos para Oséias 9, capítulo 9, versículo 10. Para a gente entender sobre a questão da figueira e Israel. Estou vendo ninguém abrir a Bíblia, só vou ler quando de abrir. Ficar aqui só olhando. Estou vendo ninguém.
A irmã está escondida, por isso que eu não vi. Oséias 9, versículo 10. Vamos lá. Quando encontrei Israel, a figueira, já dá para a gente entrar no contexto de figueira e Israel. Quando encontrei Israel, a figueira tão alegre como quem... Fiquei, perdão, queridos. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Jesus já tinha achado aquela nação, aquele povo. E aqui dá para nós entender perfeitamente com clareza a qual a figueira ele está falando é exatamente a nação de Israel. Ele fala no verso B: quando vi os vossos antepassados. Aqui Jesus está falando de pessoas, Deus está falando de pessoas. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Ele não está falando do fruto, é como se contemplasse os frutos de uma figueira. Então dá para nós entender claramente que a figueira a qual o Senhor fala é Israel. Compreenderam? Nesse versículo ele deixa bem claro que o exemplo que ele dá de figueira, lá em Mateus 24, 32, o exemplo que ele dá de figueira é exatamente o que ele está falando de Israel. E ele fala nesse versículo de Oséias, daqui dá para a gente ter bastante clareza sobre ele apresentar Israel como a figueira. Quando ele fala que vamos para o outro contexto, que não passará esta geração. Querido, vou ser bem breve, viu? Que não passará esta geração. Isso aqui é bem importante nós entendermos o significado dessa geração, porque muitas pessoas ficam na dúvida. O Senhor fala: com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração sem que todos esses eventos se realizem. E quando o Senhor fala esta geração, nós podemos contar, sem medo de errar, essa geração de 1942 até os dias de hoje. Glória a Deus. Nós podemos contar essa geração, mas se nós formos fazer um cálculo, vamos para o Salmos 90, rapidinho. Salmos 90, capítulo 10. Salmos 90, capítulo 10. O salmista fala o seguinte: de fato, os dias de nossa vida chegaram até 70 anos, ou a 80, para os que têm mais, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. O salmista Davi, ele vem apresentando aqui no início desse versículo: de fato, os dias de nossa vida chegaram até 70 anos. 70 anos. Quando passa dos 70, chega até os 80, mas já é com labuta, que é canseiro, enfado, fadiga. Então o salmista deixa claro que os dias de nossas vidas, de uma geração, é de 70 a 80 anos. E quando nós fazemos um cálculo de 1948 para 2023, nós vamos ter quantos anos? Alguém é bom de matemática? 75. Muito obrigado. 75 anos. Então, queridos, esta geração da figueira de Jesus, a qual Jesus fala, ela já está passando da sua idade, já está passando para canseira e fadiga, a qual somos nós. Você tem visto falar de guerra? Sim. Tem visto falar de peste? Sim. Vocês têm visto falar de fome? Sim. E isso no espiritual é a fadiga a qual o Senhor fala.
Porque esta geração, a geração não é só a minha, não é só a do Ceará, só a do Canindé ou só a do Brasil, não. É a geração mundial está sofrendo com essas mesmas pestes. Guerra. Ah, irmão, mas aqui ainda não tem guerra. Glória a Deus, mas a guerra afeta a nação brasileira. E se houver uma terceira guerra mundial, que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que isso não ocorra, mas está tudo caminhando para que isso venha a acontecer, querido, não nos resta outra opção a não ser chorarmos e nos lamentarmos diante de Deus. Que legal. Irmão, mas eu sou bem novinho, eu queria viver bem muitos anos. Aí você vai falar com Deus. Eu estou apresentando o que a palavra fala. E que eu, de maneira alguma, de forma alguma, nos anos na qual nós vivemos, eu posso de forma alguma ocultar isso de vocês. Eu poderia, vocês aqui estar tudo alegre, dando pulo, dando glória a Deus, dando risada, achando graça de todas as formas. Mas eu estou ocultando essa verdade de vocês. E eu creio que nenhum de vocês que estão entendendo essa passagem, essas mensagens, não estão tendo dúvida da qual o que a Bíblia está falando e do que está acontecendo. Irmão, mas aqui não tem guerra. O presidente do Brasil hoje ele é o responsável de convocar as Nações Unidas. É o fraco, nosso presidente. Ele convocou as 10 nações. Nosso presidente hoje convocou 10 nações para uma reunião de emergência sobre Israel. E o Brasil está ou não está envolvido? Está, queridos. O Brasil está envolvido. E se isso aumentar e vier a acontecer uma terceira guerra mundial, queridos, mais breve do que nunca, Jesus realmente está voltando. Agora, triste, poucas igrejas, poucas denominações falam isso para o povo. Aí o Senhor falou: vigiai para que você não seja pego de surpresa. Como que você vai vigiar se você não for grandemente usado por Deus para de você mesmo, você buscar na palavra? Como que você vai vigiar se quem é para lhe orientar não lhe orienta para você vigiar? Se nós estamos, um exemplo, se você está numa sala de aula, você vai fazer tudo a qual o professor lhe pedir para fazer, lhe ensinar para fazer, não é verdade? E o objetivo do pastor, do líder de uma igreja, é como ele conhecedor da palavra, conhecedor do que está falando, dos acontecimentos, das profecias, é mais do que a obrigação dele falar para o povo. Só que isso que eu estou falando amedronta. O povo fica com medo. Quem que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas não cabe a nós decidir o nosso futuro. Deus determinou uma nação. A Figueira, Israel, floresceu em 1948. Então, uma nação é de 70 a 80 anos. Quando o Assuero fez os cálculos, deu 75. Então, queridos, estamos muito perto de chegar aos 80. Se chegar aos 80 da Figueira, aí pronto, é a canseira, fadiga. O que significa essa canseira, essa fadiga? Alguém pode me responder? Vamos ser mais bem claro. Vamos para a Bíblia. Mateus 24. Vou ler mais a Bíblia, que é para vocês não dizer, ele está falando isso, falando aquilo. Não, estou lendo a Bíblia para vocês. Não estou falando nada, não, estou só lendo a Bíblia para vocês. Se tiver algum questionamento, não é comigo, viu? Mas se eu puder ajudar, eu estou aqui. Mateus 24, versículo 15. O Senhor fala: assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo,
ao ler o profeta, entenda isso. Entendemos nada, né, irmão? Sabe nem o que é que ele está falando, né, irmão? Vamos para o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você não vê ninguém falando disso hoje, irmão. Você não vê. Se eu te desafio a igreja a abrir 10 vídeos no YouTube falando desse tema, não tem. Não tem, eles não falam. Assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, ao ler o profeta, entenda isso. Porquanto os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Por que o Senhor manda fugir? Por que o Senhor não manda? Quando vocês vê a profanação a qual falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, vocês lêem e entendam, vocês se preparem. Ele poderia só mandar se preparar mais uma vez, não, mas ele manda fugir. Por que ele manda fugir? Apocalipse 12. Estou terminando. Capítulo 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, estes foram suficientemente poderosos. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Assim o grande dragão foi caído. Estou me atrapalhando aqui. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi outra voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis que agora chegou a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de vossos irmãos, e o mesmo que os denunciava dia e noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que habitais, vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolarizado, porquanto sabe que há pouco tempo lhes resta para o fim. Nós vemos que resta pouco tempo para o fim, mas eu quero continuar lendo 13 ainda, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atraído para a terra, se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que faz simbologia da igreja, em forte perseguição à mulher, que dera à luz um menino. Então foram entregue à mulher as duas asas de águia, a fim de que pudesse voar até o local que ele havia planejado no deserto, onde seria sustentado pelo um período de tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. É aí que o Senhor manda nós fugirmos, para nós ficarmos fora do controle da serpente. Queridos, vou ler mais, continuar no 15. E foi por esta razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher, que é a igreja, e
e arrastá-lo com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a igreja, que é a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, a igreja, e partiu para atacar o restante da sua descendência, a qual obedeceram aos mandamentos de Deus e se manteis fiéis ao testemunho de Jesus. Assim o dragão se colocou em pé sobre o arraial do mar. Então, queridos, nós vemos que quando o Senhor fala para nós fugirmos, é um ato de obediência, para nós fugirmos da vista da serpente. Se nós, a promessa de Jesus, que ele, nessa visão que ele deu a João, é que a igreja, a mulher, ela será guardada pelo próprio Deus. Satanás irá tentá-lo, Satanás irá com investida. Aqui ele fala que Satanás abriu a boca com rios de água, jorrou água para arrastar a igreja, que é a mulher que Apocalipse fala. Mas o próprio Deus, ele vem com livramento, ele abre a terra e a própria terra engole toda aquela água e novamente livra a mulher de Satanás, da perseguição de Satanás. Esse é o objetivo de nós fugirmos, sairmos do meio da vista da serpente. Mas, irmão, quem é a serpente? Vamos lá, vai dar um contexto. Não vai falar o nome serpente, mas vai dar um contexto. Vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. Versículo 3. Não vos deixem enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, o dia da vinda de Jesus, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É esse a qual o Senhor está falando. É esse a qual vai perseguir a igreja. Esse é o anticristo, a qual o Senhor fala lá em Mateus 24:16, que antes que venha a apostasia, Jesus não virá antes que venha a apostasia. E ele continua falando que nós não, ele inicia falando que nós não venhamos ser enganados. No versículo 4, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, é esse homem a qual vai perseguir a igreja de Deus. Já estou finalizando. Terceira Guerra Mundial. Quem aqui já ouviu falar da Agenda 2030? Só radar. Oh, glória. 3, 4, 5. Oh, glória. 6. Já ouviram falar da Agenda 2030? Queridos, 7. Oh, glória. 8. Oh, glória. Está crescendo. Oh, Deus amado. Queridos, eu estou distraindo vocês. Para vocês passarem o sono. Essa Agenda 2030, fala-se Agenda 2030, ela se iniciou em 2020 e se concretizará em 2030. Era para me ter pedido a Vanessa para colocar aqui, ela já colocou algumas vezes. Mas vocês podem pegar o celular de vocês e só colocar assim, Agenda 2030, que vai aparecer lá. Só que na pesquisa vai aparecer coisas boas, mas não é. É mentira, ele engana. Essa Agenda 2030, ela se iniciou em 2020. Quem lembra como se iniciou o ano de 2020? Peste. Se iniciou 2020 com isso. E ela deu início. Ela tem 17 objetivos. Você lendo os objetivos, aparentemente todos eles são maravilhosos. Mas todos esses objetivos, ele está apontando para um único governo, o anticristo. Se essa guerra, para esse anticristo ele reinar, quando esse anticristo reinar,
nós sabemos que ali nós já estamos mesmo se arrastando, na grande tribulação mesmo. Quando ele reinar, não nos resta mais tempo. Aí nós entramos nas 7 semanas de Daniel. 3 anos e meio, que eu creio que nós já estamos dando início a esses 3 anos e meio, que é de abundância, de uma falsa paz. E em seguida, quando o anticristo vai vir como um libertador, vai vir como um homem bom, e ele vai trazer uma falsa paz, e ele vai se assentar no trono. Vocês lembram, nós estávamos na casa da quinta-feira, na irmã Luana, que a Vanessa até citou, deu um exemplo da mesquita, que é necessário que essa mesquita seja derrubada para construir o templo. Uma dessas mesquitas, por incrível que pareça, hoje foi derrubada, na faixa de Gaza. Uma, que são umas 4, se eu não me engano. Uma dessas mesquitas hoje foi derrubada para fazer o templo. Quando o objetivo dessa guerra, criar o caos, ele vai criar o caos no mundo inteiro, uma terceira guerra mundial. Com isso, se acontecer essa terceira guerra mundial, com isso vai gerar a fome, muitos países envolvidos. Aí vai vir a solução, vai vir um homem que vai pôr fim em todas essas guerras, vai pôr fim em todas essas coisas a qual estão acontecendo e vai terminar de colocar em prática a Agenda 2030. E aparentemente, nos 3 anos e meio, vai ser 1000 maravilhas, que se possível vai enganar até os eleitos. Por isso que nós temos que estar atentos, não é só da Bíblia, é do que está acrescentando as profecias. Porque as profecias já estão escritas, mas algo ao nosso redor, no mundo a qual nós vivemos, é que complementa as profecias. Porque nós lemos as profecias e vemos os acontecimentos, nós vemos que realmente está se cumprindo a profecia. E quando esse homem se assentar, fizer o terceiro tempo e se assentar no trono, aí ele vai querer adoração somente para ele. E aquele que não o adorar, misericórdia, irmão, será salvo. Que não adorar será salvo, mas para isso é necessário que vá até o fim, até a morte se precisa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.